1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado para genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Os de Judá foram transportados para a Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os penetines. Porém, dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amijude, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus filhos 690. E dos filhos de Benjamim, Salum, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ebinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, de Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel e filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos estes homens foram cabeças de pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes Gedaías e Jeoirabe e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aibute, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Massaai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Melesulão, filho de Mesimide, filho de Imer. Como também seus irmãos cabeça nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas de Semaías, filho de Assub, filho de Aziricão, filho de Assabias, filhos de Merari, e Bacar, Eres, Gelau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaias, filho de Galael, filho de Jetum, Jerebequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus filhos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda e à porta do rei para o oriente. E estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Core, filho de Ebizaf, filho de Core, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraiatas, tinham cargo da obra, ministério e eram guardas de umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor, guardadores da entrada. E Efineias, filho de Elazar, dantes eram entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, foram esses, segundo as suas aldeias, postos em genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. E estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, e ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias. E no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício quatro porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras dos seus tesouros da casa de Deus. E de noite ficava a roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isto a cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, que por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns haviam que tinham cargo dos vasos.
e os vasos sagrados, como também a flor de farinha e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção de especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraiata, tinha cargo da obra que faziam em sertãs. E dos filhos do Coatitas e seus irmãos, houve alguns que tinham cargo de pães da proposição, para prepararem todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitavam na câmara em centros de serviço, porque de dia e de noite estavam ao seu cargo a ocupar-se naquela obra. E estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefe de suas gerações, que habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois de Zur e Cis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor e Aió, e Zacarias, Miclote, e Miclote gerou a Simeão, e também esse, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizuá, e Abinadab, e Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribibal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareá. E Acá gerou a Geará gerou a Meleque, Asmavete e Zincre. E Zincre gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujos filhos Refaias, cujos foi Eleazar, filho foi de Azael. E este Azael, 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azericão, e Bocro, e Ismael, e Zearias, e Obadias, e Anã. E estes foram os filhos de Azael. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Giboá. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram o filisteu a Jonatas e a Abinadab e a Malquizuá, filho de Saul. E a peleja gravou contra Saul e os flecheiros, e acharam e temeu muitos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravesse-a com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos a escarnecerem de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia, e então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E tendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Giboá. E os despojaram e tornaram a sua cabeça, as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e o povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouviram, pois, todas as Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor pelo que o matou, e transgrediu o reino de Davi, os filhos de Jessé.